Olá, tudo bem? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre a cirurgia de videoendoscopia frontal. É a cirurgia que a gente eleva as sobrancelhas através de pequenas incisões no couro cabeludo e utilizando um material de videoendoscopia, câmera, microcâmera, fibra ótica. A gente, com pequenas incisões, o cirurgião plástico consegue elevar as sobrancelhas, tratar essa fuga labelar, enfraquecendo a musculatura e eventualmente melhorando um pouco, subindo a parte de terço médio nesta direção. Antigamente, essa cirurgia para tratar a testa, sobrancelha e rugas era feita através de uma incisão bicoronal, cortando a testa até aqui e trazendo a parte da testa para poder o cirurgião ter acesso a essa musculatura e a esses ligamentos. E mais recentemente, não tanto, mais de uns 20 anos, um pouquinho mais, que veio para o Brasil essa técnica, começou há mais ou menos uns 20 anos, a gente poder fazer isso através da videoendoscopia. Então, o cirurgião utiliza o material de vídeo com uma câmera acoplada numa fibra ótica fininha e através de incisões no couro cabeludo, normalmente uma incisão no meio da testa, aqui no cabelo. Uma incisão a cada lado, né, da região frontal. E uma incisão também nessa região aqui, parietal. Todos dentro do cabelo, dentro do couro cabeludo, a gente consegue ter acesso a toda esta terço superior e médio, que sim, para através do descolamento dos ligamentos e da musculatura, conseguir elevar a sobrancelha e trazê-la num ponto mais harmonioso, esteticamente mais agradável. A gente pode fazer essa cirurgia em pessoas um pouco mais jovens, caso a tendência genética seja de um olhar mais triste. Então ela eleva. E também em pessoas que ao longo da vida, o tempo vai fazendo com que ao passar dos anos a sobrancelha desça. É muito comum o paciente procurar o cirurgião para fazer uma cirurgia de blefaroplastia, seria retirada da pele da pálpebra superior, né, das pálpebras superiores principalmente. Mas nem sempre a retirada da pele da pálpebra superior é a solução quando você tem, claro, a queda da sobrancelha, a ptose da sobrancelha, né? Então, na análise clínica, na consulta médica, a gente vai poder avaliar se a queixa é excesso de pele de pálpebra ou se a tração e a elevação na sobrancelha são necessárias. Porque muitas vezes só a retirada da pálpebra superior, além de não resolver, às vezes acaba até descendo um pouquinho mais. Então, muitas vezes a gente tem que associar as duas cirurgias. A elevação da sobrancelha com a retirada de até uma quantidade menor de pele na pálpebra. Então, a análise da queixa e do problema clínico que vai indicar a cirurgia, se há necessidade ou não de elevação com a videoendoscopia. Então, como funciona? Normalmente é uma cirurgia feita com sedação, anestesia local. Então, a pessoa dorme, o anestesista faz a paciente dormir e com a sedação a gente vai poder fazer anestesia local, região da testa, couro cabeludo e a área dos olhos. Depois de anestesiado, é utilizado um material de videoendoscopia que é parecido com o usado em cirurgias internas, de tórax, de abdômen, mas nesse caso é feito para ser o descolamento e o acesso abaixo da pele, acima do osso. Então, entre a pele e o osso, a gente consegue ter acesso descolando os tecidos para poder visualizar muito proximamente os nervos, os vasos, ressecar a musculatura, liberar os ligamentos e descer até a região do terço médio, glabela, e liberando toda essa região, subir a sobrancelha num ponto mais
harmonioso. Então, depois da anestesia, é feita a anestesia local, a anestesia sedação, depois a anestesia local, e através de 5 incisões, como eu havia falado. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem acesso a os ligamentos que tem na lateral da sobrancelha, terço médio, toda essa região, existe uma aderência da pele, dos tecidos profundos ao osso, ligamentos e tudo mais. Aqui no centro existe a musculatura que faz a corrugação da sobrancelha, dos supercílios, e a cirurgia é feita entre o osso e a parte superficial da pele. Com essa câmera, a gente consegue visualizar inervação, vascularização, ligamentos e músculos, para que a cirurgia tenha cortes pequenos dentro do couro cabeludo e um sangramento muito pequeno, descolamento interno, sem a necessidade de grandes incisões e com uma visualização muito mais precisa, porque essa cirurgia é feita olhando no monitor de vídeo, e o cirurgião opera com um instrumental interno abaixo da pele. Com isso, a gente consegue liberar a sobrancelha do osso, do crânio, do osso, não liberando os ligamentos. Muitas vezes, através dessa incisão, a gente consegue descer até o terço médio, essa região, dando uma tracionada nesse sentido, a sobrancelha nesse sentido. Em alguns casos, a gente faz um furinho no crânio, uma broquinha, para poder dar o ponto e tracionar nesse sentido e fixar, e poder ter acesso bilateralmente. Depois que se eleva a sobrancelha, é que a gente vai ver quanto sobrou de pele de fato, porque muitas vezes a pele da pálpebra, que aparentemente é da pálpebra, ela nada mais é do que a sobrancelha que cai e dá a impressão que a pálpebra está sobrando. Quando a gente traz a sobrancelha no lugar, acaba sobrando menos pele na pálpebra e a blefaroplastia acaba sendo um pouquinho mais econômica, um pouco mais precisa. Dá para se associar nessa cirurgia, que é uma cirurgia de elevação da sobrancelha, vitreoscópica, terço médio e glabela. Logo em seguida, depois que subiu, a gente faz a ressecção da pele da pálpebra com mais precisão, podendo ser superior ou superior e inferior. O tempo dessa cirurgia sem a blefaroplastia varia entre 1 hora e meia, até 2 horas, em média, tá? 2 horas, 1h30, 2 horas. E com a blefaroplastia, podendo chegar aí até 3 horas, eventualmente até um pouquinho mais. Então, entre 1h30, 3 horas, dependendo da extensão da cirurgia. Claro que, concomitantemente, a gente pode ter um pouco de enxerto de gordura e tal, para complementar o rejuvenescimento de terço médio e a área dos olhos. Basicamente, essa cirurgia, então, é feita com um procedimento com anestesia de sedação mais local. O paciente normalmente tem alta no mesmo dia, então operando de manhã, à tarde, final da tarde vai para casa, podendo inclusive até viajar, com certeza. E a sutura, quando não tem área dos olhos, os pontos são dentro do cabelo, né? Couro cabeludo. Quando tem pálpebra, tem a sutura no sulco e na bordinha da pálpebra, tá? Então fica cicatrizes muito pouquinho perceptíveis, quase invisíveis, existe, mas é pouco perceptível. E a recuperação é relativamente tranquila, fica em torno de 1 semana, 2 semanas com um pouco de inchaço, edema, dependendo da extensão da cirurgia, se vai ter enxerto de gordura ou não, com pálpebra superior ou inferior ou não, mas em média entre 1 e 2 semanas já começa a ter uma boa recuperação. Não fica tão inchado e tão roxo, normalmente fica com pouco hematoma, pouco inchaço, tá? Basicamente, a visão que a gente tem é mais ou menos essa, né? Não sei se vocês conseguem ver. A gente tem o afastador da fibra óptica. A gente consegue ver a inervação. Aqui embaixo estariam o osso do crânio. Aqui para cima estaria a pele, as pinças, a inervação, né? Dá para ver bem a inervação, onde a gente, através da câmera, então vocês conseguem ver aqui,
como é aqui. Como é que é a visão do cirurgião, isso aqui é feito por dentro, por baixo da pele, e a visualização da parte interna é feita dentro olhando no monitor. A gente muitas vezes faz alguns furinhos no crânio para ancoragem de ponto, também nesse sentido na fáscia temporal. É uma cirurgia bem gratificante, bem interessante, relativamente moderna, também não são todos os cirurgiões que fazem, mas é, sem dúvida, a melhor saída, a melhor maneira para elevação da sobrancelha, enfraquecimento desta ruga glabelar, elevação da cauda da sobrancelha e, eventualmente, até melhorar um pouco mais do terço médio. Existem alguns casos que podem recidivar, se a gente sempre eleva um pouquinho a mais do que o necessário, porque a tendência é descer um pouquinho. E ao longo da consulta, o seu cirurgião vai poder lhe explicar melhor sobre o procedimento, os riscos, as complicações, os prós e os contras. Então, quando você pensar em elevação da sobrancelha e pálpebra, muitas vezes tem que pensar, eventualmente, nas duas coisas juntas. Homens e mulheres fazem essa cirurgia e a indicação é de conversar bastante com o seu profissional, esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Quem sabe logo a gente faz mais um post sobre a região de face, terço médio, pálpebras e o rejuvenescimento facial, tá bom? Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem, mandem perguntas e tenham uma ótima semana. Um abraço a todos, Deus abençoe, tchau, tchau.